Olá, espero te encontrar bem, com o coração tranquilo e cheio de esperança. Deixa eu adivinhar, você abriu esse vídeo enquanto você tenta responder 3 mensagens no WhatsApp. Mentalmente, você está aí calculando o prazo daquele relatório que você tem que entregar e o tanto de trabalho que ele vai dar. E aí você lembra que esqueceu de comprar pão e de quebra ainda se sente culpado por não ter ido à academia hoje. Aposto que eu acertei. Acertei? Pois é, seja bem-vindo ao clube dos super-heróis sem capa, mas com uma baita crise de ansiedade. E hoje a gente vai falar sobre um pacto silencioso e perigosíssimo que a gente assina sem perceber. Aquele que diz que a gente precisa dar conta de tudo. Sabe qual que é o prêmio por ser a pessoa que resolve tudo sozinha, que nunca reclama e que nunca dá trabalho? Vou te dar um spoiler. Não é um troféu, é muitas vezes a depressão. Então, vamos entender como a gente cai nessa armadilha e, mais do que isso, como sair dela sem perder a dignidade e sem virar um eremita que se retira para a montanha e não quer mais contato com ninguém. Vem comigo, fica aqui até o final. Vamos falar a verdade sobre o mundo em que a gente vive. O sistema, seja a empresa, a família ou a sociedade, tem um crush oficial para uma figura específica, que é aquela pessoa boazinha que nunca dá trabalho. Sabe aquela pessoa que engole o choro, diz sim para tudo, que vira a noite trabalhando e nunca pede um aumento? O sistema ama essa pessoa. Ela é eficiente, barata e muito silenciosa. O problema é que, ao premiar esse comportamento, o sistema cria um diagnóstico sistêmico e cruel. Ele recompensa a sua exaustão. Todas as vezes que o seu chefe pede para você fazer hora extra, você faz sem reclamar? Você ganha um tapinha nas costas e você ganha também mais trabalho, porque você vira aquele que resolve tudo, que é bonzinho, que sempre aceita a proposta para fazer hora extra, mesmo que você esteja extremamente cansada ou se sentindo longe da sua família, de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Ai, mas eu não posso dizer não. O outro não vai gostar mais de mim. Eu vou perder o amor e a consideração. Eu vou perder aquela promoção. Essa é a grande armadilha. Você guarda a sua dor para não incomodar os outros, não é mesmo? Você virou o porto seguro da sua família inteira, enquanto o seu próprio barco está afundando. Então você resolve o problema no trabalho, você resolve o problema de todos os familiares e não vê que o seu barco está afundando. E por quê? O que acontece que o seu barco afunda? Você acaba se isolando no seu próprio sofrimento. Porque a gente pensa assim, olha, se eu já dou trabalho resolvendo tudo, imagina se eu demonstrar fraqueza. Vão acabar achando que eu sou incompetente. E aí a gente se tranca numa cela invisível, cuja chave nós mesmos acabamos jogando fora. E aqui vem o nosso grande alerta de hoje. Muitas vezes a gente acha que está super bem porque não tem conflito externo. A gente acaba achando, pensando que nossa, como eu sou bom, ninguém briga comigo. Olha, todo mundo aqui cria caso. Eu nunca tenho problema, não crio caso com ninguém. Aliás, eu sou o ponto de referência do equilíbrio. Todo mundo que precisa de ajuda vem conversar comigo. E você pode até pensar que todo mundo está achando que você é uma pessoa incrível. Mas cuidado, a ausência de conflito externo normalmente é acompanhada de uma postura de fortaleza. Quase sempre essa postura esconde uma automutilação emocional. Não é que você não tem problemas, é que você aprendeu a se amputar por dentro para caber nas expectativas das outras pessoas. Você desrespeita os seus próprios limites, abafa as suas vontades, cala a sua exaustão. Onde que vai todo esse lixo emocional que a gente varre para debaixo do tapete? Para ser a Mulher Maravilha ou ser aquele cara foda, forte? Ele deságua na depressão. A depressão, muitas vezes, não
não é só uma questão química ou genética. Ela pode ser o grito final do seu corpo pedindo socorro, te dizendo: chega, basta, já que você não me escuta, já que você não quis parar para cuidar de mim, eu vou desligar o disjuntor geral porque eu não aguento mais sustentar você. Eu não aguento mais sustentar essa mentira. E nós aprendemos a fazer um divórcio com o nosso corpo. A gente tem que pensar, achar soluções, resolver problemas, fazer tudo, armar estratégias para ser bem visto, para nos manter muitas vezes num lugar ilusório, né, de poder ou de sustentar a nossa vaidade, o nosso ego, e a gente não para escutar o nosso corpo. E ele vai gritando, vai dando sinal, né? Como o painel de um carro. Né? Acende a luzinha e você não para. O carro você para e vai logo ver. Ai, tá faltando combustível, tá faltando gasolina. Ou, nossa, parece que tem um problema aqui, essa luzinha, eu não sei o que é, deixa eu ir no mecânico para saber. Só que o painel do nosso corpo, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as sensações do nosso corpo, a gente não aprendeu a parar, para tomar consciência, para identificar o que eu estou sentindo. Estou cansada? Estou exausta? Nossa, eu estou com muita raiva, eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou com raiva de mim porque eu aceitei mais uma vez aquela proposta de fazer hora extra. Nós não paramos para tomar consciência dos nossos sentimentos e saber que os nossos sentimentos são trilhas que nos leva para as nossas reais necessidades. E sem ter consciência disso, nós ficamos perdidos na confusão e acabamos não conseguindo pensar estratégias para poder cuidar do que é importante no trabalho, na família, mas em primeiro lugar, o que eu preciso para sustentar a minha energia de vida, para sustentar a minha qualidade de vida, para que eu dê conta de fazer tudo com a eficiência que eu gosto. Quando a gente não faz isso, fica cada vez mais sustentar essa mentira. A mentira de que está tudo bem, de que eu não estou cansada, de que eu dou conta de tudo. Isso é pesado, né? Então, como sair dessa armadilha? Quando a gente toma consciência, é libertador, porque nós podemos fazer algo real. Então, ok, o diagnóstico está feito, né? O susto está tomado. O que a gente faz agora? Não precisa tanto. A gente tem ferramentas incríveis para nos resgatar desse buraco. E eu quero trazer 2 ferramentas que podem mudar esse jogo. A primeira delas é a comunicação não violenta, que é um pouco do que eu falei aí atrás. E sabe por que a gente não pede ajuda? A gente não pede ajuda porque a gente tem medo de parecer fraco, de parecer chato. Quando a gente perde a paciência, grita, briga, isso ativa as defesas no outro e vira briga. Então a CNV, ela nos ajuda a dizer de outra forma: olha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada ou sobrecarregado e eu preciso de apoio. Aí você vai descrever em que situação, o que exatamente você está fazendo, que está te deixando exausto e que você precisa de ajuda. O que significa isso? Significa eu trocar a armadura, né? Essa armadura de que eu sou forte, e mostrar a fragilidade, mas com elegância e também com muita clareza e com muita assertividade. Outra metodologia que pode nos ajudar muito é o Patchwork. Essa traz uma ajuda profunda. A metodologia Patchwork nos ajuda a investigar o porquê que nós agimos de determinada forma. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Ela vai lá na raiz e faz umas perguntas assim, às vezes desafiadoras, mas que traz muita clareza e muita consciência. Então, uma pergunta muito comum é: do que você tem tanto medo que faz você sustentar essa máscara de fortaleza? Geralmente, a raiz é o medo terrível da rejeição. A gente acredita que se mostrar que nós não damos conta, as pessoas vão deixar de gostar da gente, vão nos achar fracos ou às vezes até inúteis. Patchwork nos ajuda a olhar para essa criança interna apavorada e dizer para ela, cuidar dela, acolher essa dor e esse medo dela. Então, quando eu tomo consciência desse medo que me faz agir nesse automático,
eu posso acolher dizendo: tá tudo bem não dar conta de tudo. Você tem valor independente do que você produza. Você não precisa produzir tanto para ter valor. Você já tem valor independente do que você faça. Então pare, respire fundo, entre em contato com o seu corpo. Não feche os olhos para a sua própria dor. Isso não faz com que ela suma, que ela desapareça. Fugir, fechar os olhos para a nossa dor só faz a conta chegar com juros mais altos. Lá na frente você paga um preço alto por isso. Você não veio ao mundo para ser uma máquina de alta performance. Você veio para ser humano. E ser humano inclui cansar, chorar, colocar limites. E sim, também pedir ajuda, pedir socorro, expressar depois de você tomar consciência das suas dores, expressar os seus sentimentos. Dizer que você está cansado, que precisa de ajuda, não te torna fraco. Ao contrário, te fortalece. Mas é muito desafiador a gente abrir mão do orgulho, da vaidade e poder mostrar que nós somos humanos, que nós precisamos uns dos outros. E às vezes o primeiro passo é parar, admitir que você não dá conta sozinho, que você precisa de ajuda. Então essas duas metodologias que eu trabalho, que eu uso no meu consultório, nos meus atendimentos individuais e também com palestras, com cursos, com treinamentos, vai ajudar você a desenvolver habilidades de colocar limites, de cuidar, de ter autocuidado, né? Esse autocuidado de se reconhecer, conhecer as suas dores, conhecer as origens das suas dores, ao invés de ficar vivendo no automático, né? Usando aquela máscara que nós descobrimos na nossa infância, que nós continuamos repetindo padrões muitas vezes, que não resolve, mas ao contrário, complica os problemas que a gente tem na vida. Então essas duas metodologias, elas podem nos ajudar a sair desse buraco e conquistar uma vida mais leve, mais serena, mais produtiva. Aprender a deixar, a entregar. Né? Entregar não significa não vou fazer mais nada, mas vou confiar, vou fazer a minha parte, vou confiar que as coisas vão dar certo. E é difícil a gente fazer isso nesse sistema que nos exige cada vez mais assumir multitarefas, correr atrás muitas vezes da própria sobrevivência, sem lembrar que o principal fator para a sobrevivência é a convivência, a comunidade, a confiança uns nos outros. E a gente precisa sim ter cautela em quem confiar. Então, a primeira pessoa para a gente confiar é na gente mesmo e buscar uma ajuda para a gente aprender a se expressar de forma autêntica, assertiva e também escutar o outro, porque da mesma forma que nós temos as nossas próprias dores e que nós fugimos delas, usando defesas às vezes de prepotência, de agressividade ou de submissão, o outro também usa essas mesmas máscaras. Então a gente precisa aprender a escutar também com empatia. Se esse vídeo bateu forte aí no seu peito, te convido a fazer o seguinte: deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse assunto importa e entregue esse conteúdo para mais super-heróis cansados. Compartilha com aquela amiga ou aquele amigo que está trabalhando até de madrugada, que não está convivendo com a família e está fingindo que está tudo bem. E me conta aqui nos comentários, qual foi o último sim que você deu querendo muito dizer não? Vamos começar a quebrar esse silêncio juntos, aqui com a gente. Continue aqui assistindo nossos vídeos e dando força para que a gente cresça e possa levar esse conhecimento para muitas pessoas que precisam de ajuda. Fica aqui um beijo grande, cuide-se bem e até o próximo vídeo.